acerca da classificação dos títulos de crédito, o que eu queria mencionar? Eu queria mencionar a vocês que, além daquela classificação que eu coloquei para vocês a respeito dos títulos de crédito, né, falando quanto ao modelo, a estrutura, a emissão e a circulação, nós temos também outras classificações sobre o título de crédito, tá? Eu vou apresentar para vocês algumas delas agora. Então vamos lá. A primeira delas diz respeito à classificação quanto ao conteúdo. O que é isso? Cesário Vivante, ele classifica os títulos quanto ao conteúdo. Então ele classifica os títulos em títulos de crédito propriamente ditos, os títulos destinados à aquisição de direitos reais sobre determinadas coisas, os títulos que atribuem a qualidade de sócio e os títulos impropriamente ditos, também chamados de legitimação. Bom, o que são esses títulos propriamente ditos? São aqueles que conferem ao titular o quê? O direito de uma prestação de coisas fungíveis. O que são coisas fungíveis? São aquelas coisas que podem ser substituídas por outras da mesma espécie, qualidade e quantidade. E aí nós temos o exemplo, quem? O dinheiro, tá? Então são exemplos de títulos de crédito propriamente ditos, a letra de câmbio e a cédula hipotecária. Os títulos de crédito destinados à obtenção de direitos reais sobre as coisas determinadas, eles importam na aquisição de um direito real sobre a mercadoria depositada. Já os títulos que atribuem condições de sócio, eles permitem ao seu titular exercer determinadas funções ou praticar certos atos. Um exemplo que a gente tem aí são as ações das sociedades anônimas, tá? E quando é que eu falo que os títulos são impropriamente denominados títulos de crédito? Quando são aqueles que conferem ao meu titular o direito de reclamar certos serviços, e aí eu posso dar exemplo, o bilhete de estrada de ferro ou de qualquer tipo de transporte que eu tenha, tá? Avião, ônibus. Bom, e ainda há os títulos representativos de crédito, que não encerram verdadeiramente uma operação de crédito, constituindo meros documentos comprobatórios da sua causa. Dessa forma, a doutrina ela elenca uma série de características do título de crédito para não torná-los meros documentos comprobatórios. E aí nós temos como características, né, a anotação no documento de uma obrigação unilateral. Segundo, a representação obrigatória no instrumento, ou seja, o papel em que se documenta. Terceira, características de declaração unilateral de uma obrigação que possui autonomia em relação ao negócio jurídico subjacente. Quarta, limitação do universo de suas obrigações àquelas que estão definidas na lei e aquelas que estão inscritas no instrumento, em sua literalidade. E quinto, o que? Atenção a um conjunto de requisitos mínimos. Quais são esses requisitos mínimos? Primeiro, forma prescrita em lei, data e local da emissão desse título, prescrição dos direitos conferidos e, principalmente, assinatura, tá? Bom, os documentos impropriamente denominados títulos de crédito ou títulos de crédito impróprios são justamente aqueles que não preenchem as características que eu citei para vocês, ao passo que os documentos que se subsumem às características referidas são considerados o que? Títulos de créditos próprios, tá? Então, nessa linha de pensamento, os títulos de créditos próprios são aqueles que consubstanciam operações de crédito e correspondem a documentos de legitimação por serem constitutivos de direito novo, autônomo e originário.
porque se desprendem da relação causal que significa sua emissão. O que a gente pode dizer ainda? Que, ademais, eles amoldam-se com perfeição à teoria do direito cambial, tá? Na busca de uma definição, então, exata sobre títulos de crédito próprio, é importante verificar a situação do cheque, sobre a qual nós temos o quê? Que a doutrina, ela coloca, ou seja, ela coloca uma certa divergência quanto à caracterização do cheque como título de crédito próprio, por ser ordem de pagamento à vista, e por isso alguns consideram-no mero instrumento de retirada de fundos, título de exação de vida brevíssima e que se extingue com o quê? Com o pagamento do seu valor pelo banco, não sendo instrumento de entrega de dinheiro, né? E quem cita isso é o Ponte de Miranda. Outros, além dele, né, consideram que o cheque, consideram o cheque um título impróprio por não traduzir operações de crédito, mas quando tem seus direitos transferidos para terceiro, passa a corresponder a verdadeiro título de crédito, porque com a circulação aparece o elemento crédito, ficando o endossante, né, o responsável pelo pagamento. Então, são exemplos de títulos de créditos próprio, quais? A letra de câmbio e a nota promissória, o cheque e a duplicata. Então, numa outra vertente, eles colocam o quê? Que os títulos de crédito, os quais, como dito, não se enquadram com perfeição à teoria do direito cambial, são apenas documentos, o quê? Comprobatórios da sua causa. Então, eles vão ser divididos em quê? Em comprovantes de legitimação e títulos de legitimação. Aí, o que vem a ser esses comprovantes de legitimação? Os comprovantes de legitimação são os documentos que apenas espelham um contrato ou um simples fato, assumindo uma função meramente probatória da sua causa. Então, para verificar o representante como contraente originário, tá? Então, são exemplos os bilhetes de passagem de ônibus, ingressos para espetáculos públicos, tá? Então, esses documentos, em regra, eles são intransferíveis e devem ser apresentados para o cumprimento de uma obrigação. Já os títulos de legitimação, o que eles fazem? Eles atribuem ao portador a faculdade de receber uma prestação, além de comprovar sua causa, tá? Então, não se confundem com o comprovante de legitimação, porque, ao contrário, eles são transferíveis, eles podem ser transferidos, né? E porque o devedor pode pagar validamente ao possuidor do documento que se legitima, ou seja, como contraente originário, seja como cessionário, não podendo fazer o quê? Recusar-se a cumprir a obrigação. E aí nós podemos dizer então que eles se distinguem porque nos títulos de legitimação o contraente originário, não possuidor do título, ele só poderá opor-se ao exercício do direito pelo possuidor, provando a existência da cessão. Então, desse modo, nós podemos dizer o quê? Que os títulos de legitimação se operam tanto em favor do devedor quanto do credor, ok? Bom, além disso, nós temos também uma outra classificação colocada por Enedino das Chagas, né? Que diz respeito àquela questão da pessoa do emitente, tá? Então, relativo à pessoa do emitente, os títulos de crédito para ele podem ser públicos ou privados, conforme forem emitidos por pessoas jurídicas de direito público, como os títulos de dívida pública, ou por pessoas jurídicas de direito privado.
Além disso, nós temos também os títulos que se classificam quanto à prestação, tá? Então, os títulos de crédito quanto à prestação, eles podem ser, então, representativos ou títulos de valor em dinheiro. Os representativos são documentos que representam mercadorias ou bens. Por exemplo, os conhecimentos de depósitos emitidos por armazéns gerais ou cédulas de produto rural, tá? Os títulos representativos, eles conferem aos titulares o direito de fazer o quê? De exigir o direito, de exigir a entrega da mercadoria e não o direito. Então aqui, olha só, os títulos representativos, eles conferem o que? O direito de exigir a mercadoria, a entrega da mercadoria e não o dinheiro, tá? Só reformulando o que eu disse. Os segundos, né, eles são os de valor em dinheiro, são em regra geral em matéria de direito empresarial, na medida em que a maioria dos títulos de crédito, elas exercem obrigação pecuniária, ou seja, pagamento de determinada quantia em dinheiro. Perfeito? Além disso, também nós temos a classificação quanto ao prazo. Os títulos, então, são colocados e divididos quanto a... Eles podem ser à vista, né, ou contra prestação, nos quais os vencimentos do título é indeterminado, sendo a obrigação exigível diante a apresentação de documento ao devedor, ou a prazo, nos quais há uma data de vencimento escrita no documento ou a certo prazo dela. Perfeito, gente? Bom, por hoje é só. A semana que vem eu apresento outras classificações, tá? Nós vamos continuar falando da complexibilidade. Boa noite para vocês.